Olá! Sabe, quando a gente pensa em dados na nuvem, a verdade é que eles estão sempre a um clique errado ou a uma falha inesperada de virar um desastre. Mas, e se não precisasse ser assim? Hoje, a gente vai entender como montar uma verdadeira fortaleza digital para os dados no Amazon S3. Uma rede de segurança que realmente funciona. Vamos lá? Pois é, essa é aquela pergunta que tira o sono de muito arquiteto de nuvem, né? A gente até assume que sim, mas a tranquilidade de verdade não vem da esperança, e sim de ter um plano sólido. E é exatamente esse plano que a gente vai desenhar aqui hoje. Ok, para a gente montar uma boa defesa, a primeira coisa é entender contra o que estamos lutando, certo? No mundo dos dados, as ameaças vêm basicamente em dois tamanhos: aqueles desastres pequenos, do dia a dia, que a gente pode chamar de micro, e as catástrofes de verdade, em grande escala, os macrodesastres. Vamos começar pelos microdesastres. Sabe, são aquelas coisas que acontecem. Quem nunca deu um delete sem querer, ou viu um bug num código sobre escrever um arquivo que não devia? São as ameaças mais comuns, essas ações não intencionais que, apesar de pequenas, podem causar uma dor de cabeça enorme. E aí, a gente vai para o outro extremo, o macrodesastre. Pensa no cenário de pesadelo, uma região inteira da AWS. Puf, sai do ar. Aqui a gente não está falando de perder um arquivo. A gente está falando de uma aplicação inteira sumir do mapa, parando o negócio de vez. O impacto aqui nem se compara. Beleza, já entendemos os problemas. Agora vamos falar de solução. Começando pela nossa primeira linha de defesa. Como é que a gente se protege desses deslizes do dia a dia? A nossa primeira arma nesse arsenal é o versionamento S3. Pensa nele como um Ctrl+Z infinito para os seus dados. Toda vez que um objeto é alterado, o S3 não apaga o antigo, ele guarda como uma nova versão. Ou seja, dá sempre para voltar para a versão de ontem, da semana passada, qualquer uma. E olha, isso é fundamental. Porque no fim das contas, o versionamento é aquela rede de segurança contra os erros mais comuns, sejam eles um erro humano ou uma falha de software. É uma ferramenta simples, super poderosa e, sinceramente, essencial. Tá, mas e se a gente precisar de uma proteção ainda mais forte? Digamos, a prova de tudo. Aí entra em cena o S3 Object Lock. Ele usa um modelo chamado WORM, que significa grave uma vez, leia muitas. Depois que um objeto é travado, ele não pode ser alterado ou apagado por ninguém, nem mesmo pelo usuário root, até o fim do período de retenção. Isso é crucial para a conformidade e para se proteger de ataques maliciosos. É isso, a frase resume perfeitamente a ideia. Na prática, o modelo WORM transforma o seu S3 num cofre digital inviolável para aqueles dados mais críticos. É a garantia de que um registro vai ficar lá, intacto e sem alteração. Muito bem, já vimos como lidar com os erros acidentais. Agora vamos subir o nível do desafio. O que acontece quando o desastre é grande? Tipo, a falha de uma região inteira. Essa é a grande questão, né? Quando a gente fala de alta disponibilidade, é disso que estamos falando. Se toda aplicação depende de um lugar só, qualquer problema ali pode ser o fim do jogo. Mas a boa notícia é que o S3 tem as ferramentas certas para a gente construir uma resposta para isso. E a ferramenta-chave aqui é a replicação S3. O que ela faz? De forma bem simples, ela cria cópias automáticas dos seus objetos em outros buckets. E o pulo do gato é que esses outros buckets podem estar na mesma região ou, o que é mais importante para um desastre, numa região totalmente diferente, criando uma redundância geográfica. E o legal é que essa replicação tem, digamos, dois sabores. A replicação entre regiões, ou CRR, é o nosso seguro de vida contra um desastre regional. Mas também tem a replicação na mesma região, a SRR, que resolve outros problemas bem práticos, como juntar logs num lugar só ou manter contas de produção e teste em sincronia. Agora, para fechar essa parte com chave de ouro, a mágica mesmo acontece com os pontos de acesso multirregionais. Pensa nisso como um Waze, um GPS super esperto para os seus dados. A aplicação usa um endereço só global. Se uma região inteira cair, o tráfego é desviado na hora para a cópia que está funcionando, sem que a aplicação nem sinta. O failover vira algo instantâneo e invisível. Ok, a gente já viu um monte de ferramenta poderosa. Mas aí vem a pergunta: como gerenciar tudo isso, especialmente em ambientes grandes, sem enlouquecer? A resposta, como quase sempre em nuvem, é automação e centralização. E é para isso que existe o AWS Backup. Ele se integra com o S3 e basicamente permite que a gente crie todas as regras de proteção de dados num lugar só.
Dá para criar planos de backup que automatizam tudo, garantindo que os dados estão protegidos do jeito certo, de forma consistente e fácil de auditar. Então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente viu várias ferramentas, e cada uma delas ataca um tipo específico de problema. O segredo é que, quando combinadas, elas criam uma estratégia de proteção de dados com várias camadas muito mais forte. Olha só que legal este resumo. Se o problema é um delete acidental, a solução é o versionamento. Se a preocupação é adulteração ou conformidade, Object Lock. Se uma região inteira caiu, a resposta é a replicação. E para gerenciar tudo isso de forma centralizada, AWS Backup. É basicamente um mapa, problema e solução, lado a lado. Esse é o kit de ferramentas para construir resiliência. E isso nos deixa com uma última reflexão, que é talvez a mais importante de todas. Sabe qual é a melhor estratégia de recuperação de desastres? É aquela que a gente nunca precisa usar. Porque o objetivo final não é ser bom em consertar o que quebrou, e sim em construir sistemas tão robustos que eles simplesmente não quebram. Então a pergunta que fica é, os sistemas que estão sendo construídos hoje, eles foram feitos para sobreviver de verdade? Fica aí a reflexão. Valeu!